Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui lendo Gênesis 12, 13 e 14. E aí eu vou começar um pouquinho aqui no começo de Gênesis 12, onde diz assim: O Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. O Senhor Deus, ele dá uma ordem a Abraão que pegue a parentela dele toda e vá para a terra que ele vai mostrar. E aí aqui no capítulo 13 diz assim: Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha. E Ló, seu primo, foi com ele. O Senhor dá uma direção para Abraão e Abraão leva Ló, seu primo, com ele. Abraão tinha muitos animais e tinha, os seus soldados, o exército, as pessoas que o acompanhavam, e Ló também tinha animais, tinha o seu povo. E eles foram para um lugar onde não tinha pasto suficiente para todos os animais de Abraão e os animais de Ló. E aí aqui tem uma parte do capítulo 13 que diz assim, que aí Abraão chama Ló e diz: se você for para a esquerda, irei para a direita, e se você for para a direita, irei para a esquerda. Ele percebe que ele não pode ter briga com o primo dele, que não dá para os pastores dos dois ficarem guerreando por causa de pasto, então para eles se dividirem. Então neste momento, Ló escolhe ir para uma campina e Abraão vai para o outro lugar, certo? Por que eu estou contando esse versículo aqui? É porque tem momentos na nossa vida em que a gente precisa de tomar uma decisão e uma posição. O Senhor, ele nos dá a direção, mas a direção que ele nos dá, nem sempre algumas pessoas que estão no seu convívio ou algumas situações que você vive vai poder ir para esse novo ciclo da sua vida. Vai ter momentos na sua vida em que você vai ter que se posicionar e deixar lugares para trás e deixar pessoas para trás, e tá tudo bem com isso. Vai ter momentos em que tem relacionamentos que você tem que não dá para seguir com você para o novo ciclo, porque a sua vida mudou, o seu pensamento mudou, os seus princípios talvez tenham mudado, os seus objetivos tenham mudado, e tá tudo bem com isso, não tem problema nenhum nisso. A gente tem que parar de pensar que para a gente mudar o ciclo, mudar pessoas no nosso decorrer do nosso dia, da nossa vida, enfim, que a gente precisa ter algum tipo de briga. Não precisa haver briga. Abraão e Ló não brigaram, eles simplesmente conversaram e decidiram cada um ir para o seu lado. E assim é a nossa vida. Vamos fechar ciclos, vamos iniciar coisas diferentes, vamos fazer recomeços na nossa vida. E nem por isso precisa haver briga, não. De repente você está num emprego em que hoje não está dando mais, você tem outros objetivos, outros princípios, você quer novos desafios, e tá tudo bem, você não precisa sair brigado do seu trabalho anterior, você pode deixar até portas abertas para que, se um dia você queira voltar, essas portas estejam abertas. Vai ter relacionamentos em que talvez vocês dois não estejam mais em sintonia, vocês estejam pensando coisas diferentes, e não precisa haver briga, você pode estar bem com a pessoa, se tornar até amigo da pessoa, e tá tudo bem. Às vezes você está numa igreja, congregando naquela igreja, mas Deus te dá uma ordem para ir para outro local. Saia debaixo de bênção, saia debaixo de obediência, conversa com seu pastor. Pastor, o meu momento aqui findou, eu não posso mais ficar aqui, o Senhor me abençoa para ir para outra congregação? Vamos fechar ciclo, mas a gente não precisa brigar para isso. Aqui no capítulo 14, conta a história de que Ló foi preso e Abraão juntou soldados dele e foi lá e soltou aqui, trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens deles e ainda as mulheres e o povo. Ele solta Ló de ser preso e o povo dele. Num determinado momento mais na frente, ele também ora pela vida de Ló para Deus, quando vai lá para destruir aonde Ló estava. Você pode não estar convivendo com a pessoa ali dentro do ciclo que você está, mas você está orando pela vida dela, você está desejando o bem para ela, você está desejando o bem para a congregação de onde você estava, você está desejando o bem para a empresa que você trabalhou e que foi tão bom para você enquanto você teve. Então vamos aprender que a gente precisa fechar ciclos, mas para fechar ciclos a gente não precisa de fazer nada errado e sair brigado com ninguém, tá? A gente pode fazer isso da melhor forma possível.
Eu desejo um dia maravilhoso, um começo de semana abençoado. Fiquem com Deus, um forte abraço.